Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Casa de Valor. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês todos os sintomas que eu tive no terceiro trimestre de gestação. Hoje o meu bebê já nasceu, o meu príncipezinho Azaf. Hoje faz exatamente 2 meses e 20 dias que ele nasceu, mas eu não consegui gravar esse vídeo quando eu tava lá no terceiro trimestre, porque eu fui deixando passar os dias pra mim anotar o máximo de sintomas ali, né, pra vocês, e no final acabou não dando tempo, né? Eu não consegui tempo, não consegui conciliar trabalho, mais rotina diária pra parar pra gravar o vídeo pra vocês. Mas eu anotei tudo aqui no caderninho, todos os sintomas que eu senti, e eu vou deixar registrado aqui nesse vídeo pra vocês, pra ajudar você aí, mamãe de primeira viagem, porque o período mais tenso ali, né, pra nós gestantes, é quando a gente tá no primeiro trimestre, né, quando é um primeiro trimestre difícil, né, ali de enjoos, né, enfim, e o último trimestre, que é o terceiro trimestre ali, perto do bebezinho nascer, muitas coisas acabam atrapalhando a nossa rotina, que a gente não consegue mais levar como antes. Então hoje eu vou contar pra vocês tudo que eu tive aqui, todos os meus sintomas do terceiro trimestre de gestação. Então, pessoal, meu nome é Débora, né? De antemão, eu já quero te convidar a deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo meu aqui para outras pessoas. Eu vim aqui contar para vocês rapidinho nesse vídeo todos os sintomas que eu tive no meu terceiro trimestre de gestação. Eu fiz aqui o diário de gravidez, contei os meus sintomas do primeiro trimestre, do segundo, e agora vamos fechar esse diário aqui com os sintomas do terceiro trimestre. No primeiro trimestre, eu não senti nada, né? Quem assistiu o meu relato aí vai ver. Eu não tive enjoo, eu não tive azia, eu tive uma gestação maravilhosa ali no primeiro trimestre. O segundo trimestre, perfeito também, inclusive para as gestantes, né, por conta dos hormônios. Geralmente o segundo trimestre é a fase da gravidez que você tá mais disposta, né? E no terceiro trimestre, gente, as coisas já começaram a mudar um pouquinho. Por quê? A barriga já tá bem pesada. Eu, por exemplo, fiquei grávida no período de verão, então o meu terceiro trimestre foi ali em novembro, dezembro e janeiro, então meses super quentes, né? Já não dava mais para eu fazer tudo como antes. Então, quais foram? Um sintoma que eu tive muito foi dor forte nas costas, e essa dor nas costas era uma dor lombar, ela pegava bem aqui, atrás das costas aqui, e essa dor lombar, gente, era muito ruim, porque você não consegue nem ficar muito tempo sentada, nem ficar muito tempo em pé e nem ficar muito tempo deitada. Então, fazer as coisas, andar, passar uma vassourinha na casa. Então, gente, essa dorzinha nas costas, que começou ali no iniciozinho do terceiro trimestre, ela foi, né, se agravando, digamos assim, né, no decorrer ali do terceiro trimestre, e no finalzinho, né, já ali no 9º mês mesmo de gestação, já se tornou impossível para mim passar um pano na casa, porque passar uma vassourinha na casa já ficou muito difícil, e passar o pano então ficou impossível, né, ali no finalzinho então do terceiro trimestre. Outro sintoma que eu tive foi que as maçãs do rosto ficou inchada, e eu também comecei a ficar inchada. Eu fui uma pessoa que eu passei muito bem a gestação toda, muito bem disposta, né, não enchei muito, na minha opinião. Acredito até que o Pilates tenha me ajudado muito, mas no finalzinho ali não tem jeito. Foi quando eu mais percebi, assim, me olhando no espelho, como que as maçãzinhas do rosto, né, como que eu acabei ficando bem inchada. Se for possível, eu vou deixar passando umas fotos aí pra vocês de como que eu fiquei no finalzinho, e vocês podem comparar com o vídeo, né, porque hoje já faz 2 meses, né, e 20 dias que meu filhinho Azaf nasceu. Outro sintoma que eu tive foi dificuldade para sentar e para levantar, algo que até então eu não tinha apresentado, né, durante a gestação, mas eu comecei a ter essas dificuldades para sentar nos lugares, para levantar, eu tinha que me apoiar mais assim. Então, coisas que até então tava levando super de boa, né, eu comecei a ter muito mais dificuldades. A posição que sentava, dependendo da posição, eu sentia falta de ar, né? Então, isso também foi uma situação que foi ficando mais difícil, né, nessa reta final. E aí, ali com 34 semanas, eu já comecei a ter dificuldades também para dormir de barriga para cima. Algumas pessoas apresentam essa dificuldade antes, né, mas eu apresentei no finalzinho. Dormir de barriga para cima me dava
dava falta de ar, então eu preferia, né, dormir sempre de lado. E aí, gente, na reta final, eu parei com Pilates. O Pilates foi uma coisa que me ajudou muito, mas já na retinha final não ia compensar mais eu pagar o mês de Pilates, porque a Zaf já tava para nascer. E foi aí que eu comecei a sentir um inchaço nos pés, nas pernas, porque eu não inchei muito durante a gestação toda. Mas no final ali, uns 15 dias pra Zaf nascer, eu comecei a ficar com a perna, com o pé inchado, com dor no pé, na planta dos pés para andar e tudo. Então, assim, foi onde eu comecei a sentir esses sintomas, né, que algumas gestantes sentem antes, né? Eu comecei a sentir realmente bem no finalzinho. E aí, talvez por eu ter parado o Pilates, né, isso tenha acontecido. Uma coisa também que eu senti no final foi dor na virilha, gente. É muito interessante isso. Uma dor forte na virilha. Quando eu ia pro Pilates, eu fazia exercícios para fortalecer a virilha, né? E eu sentia menos dor. Ou às vezes eu chegava lá com dor e saía sem dor. Mas talvez seja o próprio corpo se preparando para um parto normal. O meu parto foi cesárea, mas a gente sabe que o corpo da mulher, ele se prepara para o natural, né? Então, onde vinha essa dor na virilha, o peso também da barriga ali, a barriga começou a ficar bem pesada, aquele peso ali também. Tudo isso também eu comecei a sentir muito mais no final aí do terceiro trimestre. Uma coisa também que eu percebi foi que o bebê no finalzinho, ele já chuta mais forte. Nisso que ele chuta mais forte, essa dor na virilha, ela se intensificava mais. Então, assim, às vezes quando ele chutava, eu chegava a doer bastante, assim, porque ele chuta mais forte, eu já estava com uma dorzinha leve na virilha. Então, a sensação que eu tinha como se ele estivesse chutando realmente a minha virilha. Então, no finalzinho também, isso ficou um pouco mais tenso. Aí é um sintoma que eu não tinha antes, mas que apareceu no final e foi se intensificando, né, até o momento dele nascer. Um sintoma também que eu tive no final da gestação, eu não tive nem no primeiro nem no segundo trimestre, foi falta de ar para falar muito e falta de ar para subir e descer escadas. Na minha casa não tem escadas, mas quando eu ia em algum lugar que eu precisava subir escadas, eu já ficava no meio do caminho ou no final lá já com muita falta de ar. E falta de ar também para falar. Eu não conseguia falar como eu tô conversando aqui agora com vocês. E ao contrário, gente, de muitas pessoas, um sintoma que eu tive foi diarreia. Muita gente fala que tem prisão de ventre na gravidez. Eu sou uma pessoa que já tenho prisão de ventre de forma assim natural na minha vida. Então eu até achei que durante a gravidez eu sofreria muito com prisão de ventre, mas pelo contrário, no final eu tive bastante diarreia, assim. Não é aquela diarreia que você tem que ir para emergência, tá perdendo muito líquido, nada disso. Mas quando eu ia ao banheiro, era realmente diarreia. Então, foi mais um sintoma aí que eu tive. E ao contrário também de muitas pessoas, eu dormi muito bem durante o terceiro trimestre. Eu não tive aquela sensação de... aquela vontade de fazer xixi toda hora, que você faz xixi, muita gente relata isso, você faz xixi, você sai do banheiro, já tem vontade de voltar de novo, porque tem vontade de fazer xixi de novo. Eu não tive isso. A Zaf estava encaixado, estava na posição ali para um parto normal, mas talvez ele não tivesse tão encaixado, não sei. Mas eu não tive essa sensação que muitas mulheres têm de toda hora ir ao banheiro, graças a Deus, gente. Aí quando eu fiz 36 semanas, eu comecei a andar assim, igual uma patinha, sabe? Toda grávida no final da gestação anda feito uma patinha, né? Como o bebê, ele tende a encaixar, né, ali no finalzinho, as suas pernas, ela meio que abre um pouquinho para dar espaço para o parto normal, é natural isso. Então, eu comecei a andar meio tipo uma patinha assim, né? Não consegui mais andar de forma natural como eu andava antes. Tudo isso também a partir de 36 semanas. No finalzinho também, gente, eu tive dificuldades para fazer coisas básicas na cozinha, como fazer comida, lavar louça, ficar na pia, né, abaixar para pegar o prato na pia ali para lavar, porque aqui em casa a cuba da pia são aquelas cubas mais fundas, então o prato fica mais embaixo. Então o simples movimento de descer na pia assim com a mão, pegar o prato para lavar, já doía muito as minhas costas. A disposição também para fazer comida, para fazer às vezes um arrozinho com carne e uma saladinha, por exemplo, uma comida básica. Eu levava muito tempo porque eu tinha que sentar um pouco, eu ficava fraca, eu ficava muito indisposta. Então, assim, coisas básicas, coisa que geralmente eu faria em 20, 30 minutos, eu sou uma pessoa muito ágil. Então, por exemplo, se o arroz, enquanto o arroz está no fogo, a carne já está no tempero,
salada já tá engatilhada, então eu não conseguia mais fazer isso. Eu fazia só o arroz, aí eu descansava, aí eu fazia só a carne, aí eu descansava. Então tudo se tornou muito mais difícil de fazer, coisas simples. E com 38 semanas, né, já na semana de Azaf nascer, ele nasceu com 38 semanas e 4 dias. Com 38 semanas eu me achei mais sentimental. Sentimental em que sentido? Qualquer coisinha me dava vontade de chorar. Eu não chorava, mas me dava vontade de chorar por qualquer coisinha. Então eu achei que o meu emocional já estava ficando um pouco mais abalado, mas talvez também por estar muito perto dele nascer, por eu saber a data, o dia, o horário, por eu saber que ia ser um parto cesárea, pensar que você vai se submeter a uma cirurgia de grande porte e que depois tem um serzinho que vai depender de você. Então, assim, não é uma cirurgia que você faz e depois você fica de repouso, né? Porque tem alguém que depende de você. Eu também, como mãe de primeira viagem, eu comecei a ficar preocupada em tudo assim, né? Em relação ao cuidado com ele, se eu ia saber realmente conseguir cuidar dele direitinho, como deve ser as coisas. Então eu acho que essa questão do emocional pode ser também por tudo isso que estava por vir, por tudo isso que eu ia passar naquela semana. Então, com 38 semanas, eu me senti bem mais emotiva, tanto que eu comecei a tentar distrair mais a minha mente, levar minha mente para outro foco, para eu não ficar nervosa para a cirurgia. Então, nessa semana 38, que foi a semana que a Zaf nasceu, eu fiquei mais vendo série na Netflix, vendo coisas assim em redes sociais, zapeando pelas redes sociais ali de forma descompromissada. Não estudei mais nada sobre a amamentação, sobre o parto, sobre a cesárea, não estudei mais nada. Tentei tirar o meu foco dessas coisas, porque senão eu não ia nem conseguir dormir de tão nervosa. E deu certo, eu consegui tirar o foco e graças a Deus, quando chegou o dia, né, com 38 semanas e 4 dias, que era o dia da cesárea, eu dormi muito bem na véspera da cesárea. Acordei bem disposta, fiz o jejum, tudo direitinho. Na hora de ir para o hospital, veio aquela emoção de novo também, porque eu pensei assim, nossa, eu tô saindo de casa agora e quando eu voltar, eu já vou voltar com ele nos braços, né? Então, assim, dá de novo aquela vontade de chorar, aquela sensação, mas graças a Deus ocorreu tudo bem. E o próximo vídeo que vai sair aqui no canal, eu já gravei para vocês, é o meu relato do parto de cesárea, como foi, eu conto detalhadamente como foi tudinho para vocês. Então, gente, esse aqui é um vídeo só para fechar o quadro, né, diário de gravidez aqui no canal, contando sobre como foi os meus sintomas aí no finalzinho da gestação, no terceiro trimestre. Já deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários, a gente pode ir trocando informações. E próximo vídeo que vai sair aqui no canal já vai ser contando sobre o meu relato de parto, como que foi. Eu gravei contando tudo detalhadamente aí pra vocês. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.